Olá, Sincroquim, seja muito bem-vindo a mais um encontro aqui nesse canal. Eu me chamo Sabrina Vons, sou terapeuta holística e trago a espiritualidade na prática através do Tzolk'in. Falando sobre espiritualidade na prática, eu decidi fazer um compilado de várias dúvidas simples e vão ser bem diretas ao ponto para que você entenda um pouco mais sobre o Tzolk'in. Então, se você caiu nesse vídeo ou se você está descobrindo esse conhecimento agora, fique aqui tranquilo que nós vamos fazer isso de uma maneira bem objetiva, sem tantas informações abstratas, para que você consiga de fato abraçar essa riqueza de conhecimento tão valiosa e que vai fazer com certeza diferença no seu dia a dia. Então a primeira dúvida que surge é: o que é o Tzolk'in? Essa informação, essa tabela parece periódica de informações cósmica, ela é nada mais, nada menos do que uma contagem de 260 dias. Esses 260 dias possuem informações diferentes diariamente. Então, conforme vai acontecendo a troca, elas vão também trocando as informações de maneira complementar. Então, um dia ele tem um significado conjunto, tanto o dia anterior e o dia que vai ser logo após ele. Nunca é, por exemplo, uma quinta que não tenha nada a ver com a quarta-feira de informação. Tudo sempre está tudo conectado e um elemento faz ali total diferença caso esteja em conexão com outro. Então você vai observar que todas as informações que chegam, elas são complementares. Tá, mas agora qual é a funcionalidade na prática do Tzolk'in? O Tzolk'in nada mais é do que um carregado de informações que vão ditar para nós uma energia para ser observada. É como se todos os dias você acordasse e entendesse para o que você precisa dar atenção. Pense que gostoso você saber que vale muito mais a pena você colocar a tua atenção, o teu foco em uma informação do que em outra. Você já percebeu que no seu dia a dia, às vezes, você fica em cima de algo que parece que não produz, que não vai para frente, que não se desenvolve. E no Tzolk'in a gente já entende qual é a funcionalidade daquele dia, qual é o foco que a gente precisa colocar, no que a gente precisa colocar, qual maneira que a gente precisa pôr também esse foco, porque não necessariamente você precisa olhar para coisas diferentes, mas sim usar um olhar diferente. É como se você usasse lentes de contato diferente para enxergar uma mesma informação. E o que é um Qin? Um Qin, quando a gente fala, né, aqui nas informações, ele é uma combinação de informação que vai usar um selo, que são os signos, e o tom, que são a contagem de 13 informações. São como se fossem qualidades, tá? Imagine que o mesmo signo tem 13 qualidades diferentes, 13 atuações diferentes, 13 objetivos diferentes. Então, por mais que ele tenha uma mesma essência, ele vai se desdobrar e fragmentar de formas diferentes. Então, sempre que você vai falar ali qual é o seu signo, a gente nunca fala por exemplo, igual na astrologia, peixes. A gente fala ali um composto de informação. Então, no meu caso, mão espectral azul. Eu uso mão azul mais o tom espectral. Uma bem importante que acredito que todas as informações filosóficas recebem. O Tzolk'in é uma religião? Não, ele é um estilo de vida que traz ali para nós essa conexão com o tempo natural das coisas. É uma maneira diferente e conectada com essa cultura maia de enxergar a ciclicidade. Então, tudo nessa natureza, nesse mundo aqui, ele é feito de ciclos. Os animais operam de maneira cíclica, as plantas, as estações, os anos, tudo opera de maneira cíclica. E o humano acabou se dispersando dessa ciclicidade e se perdeu. Então, o Tzolk'in, ele vai conectar você a uma contagem de tempo sagrada, uma contagem de tempo cíclica, que além de ser uma filosofia de vida, é uma ciência também. Outra dúvida também que algumas pessoas têm um tabu de falar sobre a questão da astrologia e do Tzolk'in. Então, o Tzolk'in, ele não é uma astrologia, mas ele traz informações tão importantes quanto a astrologia. A astrologia precisa de movimentos dos astros para se relacionar aqui no nosso comportamento, pensamento, sentimento, enquanto o Tzolk'in já vem com esse download feito, essas informações já aqui contidas nessa terra e que vão falar muito sobre comportamentos, sentimentos, uma forma mais humana de se comportar e que vai trazer essa observação também
mais focal no dia a dia, no cotidiano do ser humano, sem tanto dependência de coisas maiores como os astros. Não que a astrologia vai conflitar de forma alguma, que essa é uma outra dúvida. Se você já usa a astrologia como guia, se o Tzolk'in ele vai ali ter algum tipo de conflito. Não. Muito pelo contrário, o Tzolk'in ele se encaixa em todas as filosofias que você pode vir a ter e vai ajudar você a entender de uma maneira muito mais cíclica para que você precisa dar atenção e quais são as lentes que você pode estar utilizando para aprender a evoluir também alguns conhecimentos no seu dia a dia. E assim como na astrologia, o nosso Kim de nascimento não muda de forma alguma. Nós temos algumas mudanças conforme nós vamos vivendo os anos, né? Todo aniversário a gente vai fazendo uma reciclagem ali de foco, de objetivo, até que a gente chegue novamente no mapa exato do nosso nascimento, que acontece quando nós fazemos o nosso aniversário de 52 anos. Então, você vai ali aprender aspectos diferentes, mas a sua essência sempre será a de nascimento. Como a minha é mão espectral azul, eu sempre serei mão espectral azul. E falando de mão espectral azul, é importante você entender que o que esse selo pode revelar sobre você. Ele vai trazer para você uma informação relevante sobre como você pode estar operando aqui na Terra. Pare e pense quantas vezes você desistiu de algo ou insistiu até o fim em algo que não tinha a ver com a sua natureza. O seu selo vai ajudar você a entender qual é a melhor forma de você operar diante daquela situação ou daquela relação. É importante que você entenda e cultive cada vez mais essas qualidades para que você consiga fazer esse processo evolutivo de uma maneira muito mais autêntica. Então, saber esse selo vai ajudar você a entender qual é a melhor forma de você estar operando e quais são as atenções que você deve dar a si mesmo no seu processo evolutivo. É como na natureza você saber qual é a sua funcionalidade. A gente jamais vai chegar para um gato e ficar bravo com ele ou questionar ele ou colocar ele para baixo porque ele não late, porque ele é um gato. E você consegue entender qual é a sua funcionalidade aqui e o que tem mais a ver com você e que vai respeitar a sua natureza sem colocar em você sobrecargas desnecessárias. Outra dúvida que eu sempre compartilho lá no nosso grupo do WhatsApp, inclusive se você não faz parte, vale muito a pena, entre lá. Eu sempre estou trazendo alguns insights sobre o Kim do dia. Será que o Kim do dia influencia você? Será que essas mudanças que ocorrem diariamente vão influenciar você? Como eu falei lá no início, o Kim do dia vai trazer para você uma forma que você pode estar dando atenção a uma determinada situação ou as coisas que te acontecem naquele dia. É uma ótima maneira de você conseguir ficar consciente do seu processo evolutivo. Então, fique bem atento, porque vai ser muito gostoso você saber qual é o Kim do dia e observar nas coisas diárias o que acontece de aprendizado sobre aquele Kim. O Tzolk'in, ele é tão básico que muitas vezes você pode abrir e achar extremamente confuso. Então é normal, você vai ter essa sensação, mas com o passar do tempo, quanto mais você se familiarizar, quanto mais você olhar os nomes e usar esses nomes no seu dia a dia, melhor vai ser. Eu sempre falo para os meus clientes, nos meus atendimentos, que o Tzolk'in não é complicado. Mas, por exemplo, a astrologia, a gente já está numa cultura que está muito enraizada. Então, quando nasce, a primeira coisa que a gente fala é qual vai ser o signo, a gente quer saber essas informações. Mas, se a gente olhar para a astrologia profundamente, a gente entende que ela não é só sobre o signo solar. Tem a lua, tem ascendente, tem os casas, os planetas, tem um monte de coisa que vai fazer toda uma funcionalidade dela acontecer, mas não necessariamente você precisa saber astrologia profundamente para viver astrologia, para ouvir uma mensagem sobre astrologia, para ver uma previsão sobre astrologia, assim como o Tzolk'in. Você não precisa saber profundamente, mas quanto mais você treinar seus ouvidos e o seu coração, mais essa informação vai fazer sentido para você. E é isso. Se você tem mais alguma dúvida sobre o Tzolk'in, eu ficarei muito feliz de responder. Então, deixa aqui abaixo nos comentários, compartilhe com mais pessoas, principalmente com pessoas que estão querendo viver o tempo natural assim como você. Eu espero que você esteja pronto para essa evolução tão grande que vai acontecer na tua vida de sincronicidades. E até mais!